Amém, queridos? Vamos tentar entender o contexto desse texto. Esse povo, eles estavam saindo e migrando, a caminho da terra prometida. E nesse caminho eles teriam que passar pela terra de Edom. Eles são impedidos de passar por essa terra historicamente. E descem por um deserto muito árido, muito pesado. E ali diante das circunstâncias de restrição, de conforto, do calor do sol, da limitação que um deserto traz, e você bem sabe que o deserto na Bíblia tem essa figura de dias difíceis, traz essa tipologia, essa simbologia dos dias difíceis. Diante daquilo tudo que está acontecendo ali, eles começam a murmurar. Eles ficam impacientes com o caminho, o primeiro versículo que nós lemos diz. Eles ficam impacientes, começam a reclamar com Deus e com Moisés, e começam a falar: nossa, mas está difícil demais. Era melhor a gente ter ficado e morrido lá no Egito, porque você nos trouxe, Moisés, para morrer nessa realidade. Se a gente ia morrer, era melhor morrer no Egito. Nós bem sabemos que uma das características desse povo aqui do Antigo Testamento é a murmuração, é a reclamação. Mas eu quero te lembrar que esse povo que nós vemos no Antigo Testamento também é figura para nós, figura a caminhada da igreja, a caminhada minha e sua enquanto cristãos. Nós estávamos escravos no Egito, tinha Faraó pesando sobre nós a mão, e o Senhor Jesus, na figura aqui também de Moisés, vem e nos resgata, e agora nós estamos em uma caminhada à terra prometida. E quantas vezes a gente faz a mesma coisa, a realidade de nós enquanto igreja, de murmurar, de reclamar: Deus faz um milagre hoje, amanhã nós esquecemos do milagre e começamos a falar: mas quando eu não era crente, quando eu não seguia o Senhor, quando eu não era isso, aquilo, era mais fácil. A gente tem a mesma postura desse povo. E aqui, eles caminham em desagradar a Deus. E aí o texto diz que Deus envia serpentes, Deus envia serpentes, essas serpentes começam a picar alguns deles, e eles começam a morrer. E aí eles desesperam, vão em Moisés e falam: Moisés, fala com Deus, pede para Deus mandar essas serpentes embora, nós não queremos morrer. E aí Deus dá uma instrução a Moisés, que é a instrução que Jesus usa no texto de João. Moisés pega uma serpente de bronze, uma imagem de bronze, coloca uma haste, sobe essa haste, e a palavra de Deus era: todo aquele que for mordido, ele vai olhar para a serpente de bronze, e ele vai ser curado do veneno. Querido, para mim aqui há uma simbologia muito forte. Enquanto eu orava hoje, Deus trouxe essa palavra para ministrar no meu e no seu coração. Nós estamos em um tempo de arrependimento. Nós estamos entendendo enquanto igreja no mundo inteiro que é tempo de clamarmos a Deus e nos arrepender diante dessa pandemia. Muitos estão orando para que Deus acabe com essa pandemia, que Deus traga a cura, e eu não estou falando que isso é errado. Querido, eu tenho entendido, e muitos têm entendido, que essa pandemia, tudo o que está sendo causado com a epidemia que nós estamos vivendo, tem um intuito permissivo de Deus para alinhar a igreja, para trazer a igreja para a realidade do que está por vir, para cativar o coração do homem a se voltar a Deus, para chamar a atenção nossa a nos arrepender, a olhar para nós mesmos e a partir disso começar a pensar de que Jesus está por vir. Tem sido um tempo onde a igreja está sendo convocada a se posicionar fora dos tempos, a ser igreja além daquilo que nós acreditávamos ser igreja. Tem sido um tempo árduo de preocupação, de ansiedade. E muitos estão olhando como nós vamos orar. E eu não quero aqui dizer que Deus não pode acabar com o vírus. Eu não quero dizer aqui que Deus não vai responder a nossa oração de todo mundo ficar sarado. Eu não estou dizendo isso. Mas eu quero trazer aquilo que Deus trouxe ao meu coração sobre isso. Esse povo começa a orar para que as serpentes fossem arrancadas dali, que Deus tirasse. Pedir. Moisés ora, mas Deus não tira a serpente.
Porque a causa que gerava a morte no meio desse povo não era em si a picada da serpente, mas era a postura deles enquanto o povo estava sendo direcionado por Deus. A serpente aparecer e ferrar era a consequência da murmuração, da ingratidão, da posição alheia do povo, aquilo que Deus queria fazer. A causa em si não está na serpente ferroar, mas aquilo ali era uma permissiva de Deus, porque o povo estava desagradando a Deus. Pastor, você está falando então que Deus permitiu o Covid porque a igreja, os crentes estão desagradando? Creio eu que talvez seja essa uma forma onde Deus permite algumas realidades para trazer sim cura sobre a igreja, para despertar a igreja. Entenda, o intuito de Deus aqui nunca foi matar, mas foi de trazer vida e de apontar aquele que poderia trazer vida eterna. Por isso Jesus menciona em João, a exemplo da serpente levantada, eu vou ser levantado para também sarar, trazer cura eterna. Pastor, o que você está querendo dizer? Querido, eu estou dizendo que Deus não está preocupado em si com o Covid, com as pestes. Nós temos peste acontecendo há tempos, nós temos morte para todo lado, nós temos violência. A realidade do mundo é uma realidade miserável de dor, de tristeza. E Deus não está preocupado porque Deus não se preocupa. Deus está movendo e permitindo algumas coisas na terra para que a igreja, para que a humanidade se volte a olhar o Cordeiro crucificado na cruz, porque somente Ele, extremamente restritamente Ele, pode curar a humanidade do caos que ela está, da realidade do pecado que ela está. Eu quero te lembrar que serpente tem a ver com pecado. A serpente envenenou o homem lá no início de tudo, quando Satanás em forma de serpente conduz a perdição ao homem. Aqui tem uma analogia com o veneno do pecado que tem contaminado e matado as pessoas. Não é em si o animal matando, mas a condição do homem envenenado pelo pecado. E só há alguém que pode retirar o homem dessa condição: Jesus Cristo, pendurado no madeiro, a exemplo da serpente de bronze levantada. Querido, não estou falando simplesmente de aceitar Jesus por medo do que está acontecendo na terra, mas eu estou dizendo que há um contexto de enfermidade e de morte na humanidade. Há casamentos morrendo, há relacionamento de pais e filhos sendo deturpados, porque nós precisamos que Deus cure. A palavra do Senhor possa trazer refrigério e transformação em mim, e volte o meu coração para o meu filho e o coração do meu filho para mim. Eu preciso olhar para Jesus, porque eu estou envenenado pelo pecado e eu não consigo ser o melhor marido que eu poderia ser. Então, quando eu olho para a morte de Jesus na cruz, para aquele que pode trazer cura, Ele cura o meu caráter. Enquanto marido eu posso ser um marido melhor. Às vezes você está ouvindo eu dizer aqui, o seu casamento está um desastre. Talvez a sua vida é uma vida de vir ao templo, de ir à igreja, de ser crente há 40 anos, mas o pecado está gerando morte dentro de você. É tempo de nós olharmos para o Messias que ressuscitou, não que ele esteja pregado na cruz, mas ao olhar para a serpente, a ideia é aquele que morreu, aquele que está elevado na cruz, mas ressuscitou. Nós bem sabemos que ele ressuscitou, mas ao olhar para a morte de Jesus, traz vida sobre a morte que está incutida dentro de mim pelo veneno do pecado. Meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo, às vezes você não é cristão, mas esse vídeo chegou até você. Volte-se para Jesus, para que Ele traga cura no seu caráter, para que Ele traga cura no seu casamento, para que Ele traga cura na sua mente, na sua alma, no seu espírito, para que Ele traga cura sobre o contexto familiar que hoje nós estamos sendo empurrados a viver. Para alguns está sendo difícil ficar dentro de casa, mas Deus permitiu tudo isso para talvez curar a sua casa, transformar a sua família e a sua realidade. Queridos, o que Deus trouxe ao meu coração nessa manhã,
Que independente se o vírus vai acabar, se vão encontrar a vacina ou a cura, essa realidade que esse vírus causou foi uma permissão de Deus para que eu e você possa olhar para Jesus, o consumador da nossa fé. Nos voltar, é tempo de nos voltar para Jesus. Você quer ter um casamento curado? Se volte para Jesus. Você quer ter as emoções curadas? Se volte para Jesus. Você quer ser curado de uma possibilidade do Covid? Se volte para Jesus. Você quer ser salvo? Se volte para Jesus. Porque só Ele, a sua morte na cruz, pode trazer vida. É um tempo de urgência. Aliás, é um tempo de urgência desde a primeira vinda do Senhor, crucificado na cruz. Nós já entramos nos últimos dias. A qualquer momento, desde a morte de Jesus na cruz, o Senhor pode voltar. Nós temos falado sobre isso nos últimos dias. Vivam um evangelho prático. Ame a sua família, se arrependa, olhe para Jesus. Hoje Jesus está falando, volte os seus olhos, independente da crise que pode acontecer econômica, independente do país, das guerras políticas, das influências, dos aproveitamentos diante da desgraça que o mundo está, pessoas se aproveitando, vendendo coisas caríssimas diante da necessidade do outro. A gente vê isso, o nosso país é um país que explora o seu cidadão, e a gente fala da política, mas a gente vê isso nas mínimas coisas. Quando alguém quer pegar e superfaturar um produto porque está aproveitando da realidade de desespero da humanidade, olha o contexto que nós estamos vivendo, o mundo está um caos, envenenado pelo pecado. E só Jesus, pendurado no madeiro, vencendo o meu e o seu pecado, pode curar a nossa realidade. É um tempo de cura. É um tempo de cura. Essa cura acontece a partir de mim e de você. Do nosso núcleo familiar, da nossa realidade mais íntima. Passar a olhar Jesus como nosso Senhor e doador de vida. Nós queremos que a terra seja sarada como preguei, como muitos pregou. Em Crônicas 7:14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, mas se você olhar aquele contexto, não é só o fato de jejuar, de orar, ou o fato de se converter da boca para fora, mas o elemento principal daquele texto é arrependa-se e converta-se dos maus caminhos, então eu ouvirei. Volte os seus olhos nas entrelinhas, está escrito, olhe, assim como a serpente foi levantada, Jesus já foi levantado, Ele é a porta da vida eterna, Ele é a cura que a terra precisa. O problema não é o Covid, o problema é a realidade nossa enquanto sociedade, é a nossa realidade enquanto igreja corrompida, perdida, cheia do seu egoísmo e cheia dos seus prazeres. É tempo de olharmos para aquele que pode nos curar e nos livrar da morte, do veneno do pecado. Assim como esse texto é todo simbólico, tipológico, ele está nos ensinando. Olhe para Jesus. Lá em João, Jesus estava falando com Nicodemos sobre as coisas espirituais. E ele estava falando, vocês precisam discernir as coisas. Como eu vou falar com você, Nicodemos, se você não entende as coisas terrenas? Como eu vou falar das coisas celestiais? Nós estamos vivendo um tempo de sinal, onde Deus está falando para a terra, se alinhe e volte os seus olhos para o Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus, o único que pode nos curar. Vamos ter um tempo de oração, hoje é noite de ceia, nós vamos cear, nós precisamos nos arrepender e voltar os nossos olhos para Jesus.